Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Henrique Bonaldi, médico, sempre super bem-vindo às terças-feiras no CBN Cotidiano. Hoje eu falei com ele na TV, vou falar na rádio também. Onde eu vou, o pessoal fala, quem médico é bom, né? É bom. Quem médico explica bem, eu tava, né? Com saudade do Dr. Henrique, Mário. Porque ele tava de férias. A gente ficou 3 semanas sem ouvi-los. Ele pegou 2 semaninhas de férias, mandou pra gente um conteúdo gravado, né? Preservei as férias dele. Semana passada a gente não teve o quadro em virtude das Olimpíadas. Quase um mês sem o Dr. Henrique. Tava com saudade dele. Tudo bem, Henrique? Bem-vindo de volta, hein? Tudo bem, gente? Vocês estão bons? Eu tô com saudade também. Uma hora dessa vou levar um pão de queijo aí. Mas não vem hoje não, tá, Henrique? Hoje o clima tá bom, não. Por quê, gente? Primeiro eu vou falar o WhatsApp, caso algum ouvinte tenha pergunta sobre saúde pro Dr. Henrique. 992-994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992-994297. Henrique, eu queria que hoje, assim, você ouvisse 2 ouvintes e fizesse praticamente uma consulta para uma pessoa, pode ser? Bora, claro, sempre. É para Beatriz Eleodoro, nossa produtora. Quer saber por quê? Manda. É porque eu acho que mágoa pode fazer mal pro coração, rancor, ranço. Você vai dizer se a ciência já disse isso ou não. Vou explicar a situação que a gente tá falando desde o início do programa, que tá chato, o clima tá péssimo entre a equipe. Beatriz fez o aniversário e Schaefer falou que ia. Zé Carlos Schaefer, você conhece, pessoa boa aqui, mas agora é ex-amigo dela. E aí, Schaefer ficou no botequim, vendo o jogo de Fluminense, não foi o aniversário, Beatriz ficou esperando, ele não avisou que ia. Beatriz, hoje tem que ver o ranço que ela tá aqui. Desde ontem, tá, Mário? Aí a gente quer saber se perdoar faz bem à saúde. Mas antes, tem a mensagem do Josimar. A mágoa é um veneno que você toma para matar o outro. Nossa, pesado. Nossa. E o Padre Adelson, louvado seja o Padre Amém. Adelson, nosso ouvinte queridíssimo. Padre Adelson, quando vier o Espírito Santo, nós vamos entrevistá-lo aqui. Mandou uma mensagem também do perdão. Boa tarde, CBN Cotidiano. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Já que o Mário pediu para mandar uma homilia sobre o perdão, então, o perdão ele nunca deve ser negado para ninguém. E também nunca devemos ter medo ou vergonha de pedir o perdão, né? Quando foi perguntado a Jesus, quantas vezes se deve perdoar? Até 7 vezes? E Jesus responde, não digo só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Para simbolizar aí, para colocar o 7, né, como esse número infinito, para dizer que não há limite para se pedir perdão. O perdão deve ser pedido sempre, mas também deve ser concedido sempre. Deus abençoe, fica com Deus. Amém, Padre Adelson. Lembrando que 7 foi o dia do aniversário dela. Tem que pedir 70 vezes perdão, enfim. Henrique, já ouvimos a ciência, já ouvimos a religião, já vimos uma atitude, porque Schaefer comprou um bolo com gotas de chocolate e entregou para Beatriz, que se recusou a perdoá-lo. Agora queremos ouvir a ciência. Há alguma pesquisa que indique, sério, que o perdão, você não guardar mágoa, ou você guardar faz mal para a saúde, ou bem não guardar? Ô Mário, especificamente do perdão, eu desconheço, a gente pode até ver isso para semana que vem, mas existe um capítulo nas diretrizes de prevenção cardiovascular sobre espiritualidade. E lá nesse capítulo, que versa sobre espiritualidade, ele não compra briga de religião nenhuma. Ele só fala que esse bem-estar espiritual, que envolve claramente a questão da mágoa, é um fator de risco isolado para a doença cardiovascular. E que trabalhar isso, melhorar isso, é a via de melhor prevenção hoje, uma das de melhor prevenção hoje, não medicamentosa. Então como é que eu faço para morrer depois? Eu fico espiritualmente melhor, que envolve claramente essa questão aí da mágoa. Então tem um capítulo, tem um livro sobre isso, tamanha a consideração que hoje a ciência tem em relação a isso. E isso não são dados de quem acredita, isso são dados de quem viu. Então comparou-se 2 grupos. Deixa eu comparar um grupo aqui que não está nem aí para esse trem e comparar um grupo aqui que está aí para esse trem. Vai na igreja, vai no centro, reza, faz oração. Quando eles compararam esses grupos, o grupo que tem esse viés religioso, esse viés espiritual, essa coisa do bem-estar emocional, ele morre muito menos de doença cardiovascular do que o grupo que não se atenta para isso. Tá vendo que impressionante? Oração, seja lá qual for a religião, faz bem. E não guardar mágoa também, viu, Schaefer? Viu, Beatriz? Eu ia falar isso, ouviu, Beatriz? Todas as formas. Mas interessante isso, hein, Henrique? Interessante, hein? Você acredita na fé também, assim?
A fé que... Demais da conta. Opa, eu tenho a grande passagem na minha vida disso. É minha mãe rezando pelo meu pai. Meu pai tá de pé hoje por causa da minha mãe. Não tem nada a ver com medicina, não. Você já contou isso Meu brevemente pai aqui, se incomodaria de contar de novo? Não, meu pai é um cara desenganado completamente. Meu pai tinha um tumor benigno atrás da orelha. Esse tumor invadia o cérebro. Ele chama Chivanoma. É um tumor que, apesar de benigno, o comportamento dele vai virando maligno. Ele vai entrando para dentro da cabeça do cara. Uma hora ele vai dar um quiprocó lá dentro, por hipertensão intracraniana. Ele faz um movimento que a gente chama de movimento de massa. Ele vai apertando o cérebro. E aí, quando meu pai começou... Por que não tira antes, quando é benigno ainda? Já que tá só atrás da orelha, arranca logo, não pode? Não, meu pai tirou esse antes aí que você tá falando. Ele tem um determinado tamanho que você suporta. Ó, até tal tamanho ele comporta crescer fora do cérebro. Mais do que esse tamanho, ele vai começar a invadir a calota, é melhor tirar. E aí meu pai fez os exames por anos, acompanhando, e aquilo foi crescendo. Quando chegou no limite possível, falaram, ó, pera agora, cara, porque a cirurgia é até mais simples. Você tá mais novo, o tumor tá menor, mas a forma como ele tá crescendo, invariavelmente ele vai virar esse comportamento maligno. E aí meu pai foi fazer a cirurgia. Dessa cirurgia, meu pai encharcou a cabeça de sangue depois da cirurgia, virou o que a gente chama de, o leigo chama de vegetal, né? Meu pai ficou um vegetal na cama, ficou vegetando, ficou gravíssimo e uma determinada noite lá, tudo no meu pai estava errado. E aí minha mãe orou, e nesse dia a gente nem orou para que ele ficasse, não. Eu, por exemplo, orei para que ele fosse embora, porque era muito sofrimento para meu pai, estava muito difícil ver meu pai naquela situação. E na noite, foi só aquela noite assim, igualzinho novela, Mário, quando a gente conta de longe, né, isso foi em 2008, parece até mentira, mas é desse jeito que eu tô contando mesmo. Meu pai estava tendo o que a gente chama de falência múltipla de órgãos. E aí minha mãe, vão dar a mão aqui, mãe, nós estávamos em BH, ele operou em BH, vão dar a mão aqui e pediu para Deus levar, porque minha Nossa Senhora, é muito sofrimento. Esse homem não tem mais jeito, não. Tá tudo estragado, não tem um trem que tá funcionando direito. O rim parou, a pele ruim, a infecção não deflagra, o pulmão tá endurecido, o coração do cara tá ruim, tá cheio de droga, com as drogas lá na tampa, no máximo possível, deixa o cara embora. E aí no outro dia, milagrosamente, tinha urinado mais de 5 litros, o rim voltou a funcionar, o pulmão ficou mole de novo, o coração voltou a funcionar, e a gente hoje olha para trás e vê que a mortalidade era altíssima. A literatura na época falava em coisa de mais de 95% de chance de morte. E minha mãe, meu irmão, minha mãe agarrada no santo, minha mãe é sinistra. Aí a gente fala até hoje que o velho tá vivo por causa da minha mãe, porque minha mãe que trouxe ele de volta. Que história maravilhosa, hein? É um médico falando, hein, gente? É um médico mega estudioso. E ele fala, mano, ele trabalhava com um cara que era muito difícil, aí ele fala bem assim, ele conta brincando, né? E depois foi recuperando, tem seu déficit e tal, mas virou meu pai de novo. Aí ele conta que ele chegou lá em cima e São Pedro falou pra ele assim, cadê fulano? Que era esse cara que trabalhava com ele, que era muito difícil. Aí diz meu pai que respondeu para São Pedro, falou, ele tá lá embaixo ainda, falou, então você desce, que na fila ele vem primeiro, pode ser. Ainda brinca com isso ainda? Mas que história, Henrique, gente, é um médico falando. Só mãe podia dar uma rezadinha para mim, que eu tô com as questões, Henrique? Pô, minha mãe, bicho, minha mãe é um bicho. Ó, Padre Adelson mandou mensagem, eu tô estudando para escrever um artigo sobre saúde e espiritualidade, que bacana. Hoje existem faculdades que têm inserido a espiritualidade nos cursos de medicina. Você até falou disso, tem um capítulo, né, Henrique? Além de vários grupos de estudos de médicos sobre o assunto. Que interessante, hein? E são coisas que eu tô ouvindo aqui, doutor Henrique, podem caminhar juntas, né? Tanto a questão da fé e da espiritualidade, como a própria questão da ciência, né? Uma coisa não anula a outra, né? Então, assim, isso é interessante. Exato. E minha mãe também tem uma frase, Adalberto, que ela fala assim, ó, nem tudo a medicina vai explicar, meu filho. Várias vezes a gente foi conversar, né? Angústia de estudante de medicina, e ela falava assim, ó, várias coisas a medicina não vai explicar. E ainda bem que não vai explicar, porque o ser humano não tem capacidade, responsabilidade para lidar com certos poderes. Então talvez essa questão da fé, essa questão da espiritualidade, a gente nunca consiga chegar à completa luz disso, e graças a Deus, porque o ser humano manipularia isso talvez de uma maneira indevida, né? Então que isso sempre fique mais nessa coisa de eu sei que funciona, não sei porquê não, mas o trem tá funcionando, tá lá, o dado tá lá, o cara morre menos mesmo, eu vi que ele morre menos, mas por quê? Não sei, e que esse não sei permaneça, é melhor para nós. É isso que é a fé, né? Certeza da alma que dispensa qualquer tipo de prova científica, assim. Exato. Henrique, pro médico é mais difícil quando tem um parente doente, assim como você encarou a doença do seu pai, porque você sabe exatamente o que está acontecendo e acho que a família fica toda em cima, né? E aí, meu filho, explica direito. E às vezes não sei se você pode contar tudo. Ou para o médico é mais fácil por ter esse conhecimento que vocês têm?
Ô Mário, é mais fácil a compreensão, inclusive da finitude. Eu, por exemplo, que trabalho com cuidado paliativo, que trabalho com pacientes que em fim de vida, né? Eu aceito um pouco mais que o tempo da gente aqui na Terra, ele é finito, assim. A gente precisa entender que pode acabar agora, nesse telefonema aqui, ó. Então eu preciso terminar meu dia, minha hora, meu minuto, sempre com muito prazer em estar vivo, estar fazendo as coisas corretas. Mas a gente sempre pensa que é mais grave do que é, né? Então, por exemplo, quem cuida das minhas filhas não sou eu, é minha mulher. Minha mulher é educadora física, ela é comerciante. Então, por quê? Porque minha filha faz uma febre de 39, eu já tô lá dentro da UTI com ela, entendeu? Desesperado, porque na minha cabeça a febre de 39, ela sempre antecedeu ao doente grave, principalmente na cardiologia, que a gente vê muito doente grave, para quem faz UTI, com essa história do Covid. Então, quem é médico fica sempre mais pilhado, o cara sempre acha que vai evoluir via dados, né? E não via. Existe um negócio que chama CRM positivo. Você tá trabalhando assim, aí entra um cara na UTI, o leito 4 é parente de médico. Você fala, ih, CRM positivo. Por que as pessoas falam isso? Porque a gente tem a impressão, e isso é só impressão, não tem escrito em lugar nenhum, que o paciente que é parente de médico, ele sempre complica um cadinho mais. Ele sempre está fora do livro. Ele sempre tem aquele detalhe que você não esperava que ele tivesse. Aí a gente sempre brinca, CRM positivo, hein? Tem família médico lá. Mas respondendo a sua pergunta, às vezes é mais fácil de entender, mas é um pouco mais difícil de lidar, porque a gente sempre acha que vai evoluir mal, sabe? É uma espinha, você fala pro cara, não espreme a espinha não, que esse trem vai virar uma piodermite grave, você vai precisar usar antibiótico na veia e internar na UTI. Nada, era só uma espinha, entendeu? Entendi. A gente fica mais pilhado. Entendi tudo. Henrique, obrigado. Até por sair da medicina hoje, não saiu da medicina não, mas por confiar em nós aqui e contar essas histórias que você contou hoje pra gente. Muito obrigado mesmo. Você falou que tudo pode estar por um minuto, por um segundo, né? Pode acabar agora. Obrigado, Henrique Bonaldi. Vão com Deus, gente. Boa semana pra todo mundo. Foi um prazer.